Ô, Leolá, Chico dos Bonecos, bem-vindo, muito obrigado por compartilhar o seu tempo precioso com a gente. Eu que agradeço conversar aí com o meu filho e toda a turma que está acompanhando. Boa noite, pessoal. O sapo jururu na beira do rio. O sapinho. Como é que tá aí o som? Você está me ouvindo bem? Você me vê bem? Sim. Ouvindo bem. Que legal. Olha só. E a tecnologia deu certo aí? Entrar no Instagram? Sim. Fez amizade? Que Tranquilo. ótimo. Chico dos Bonecos, Francisco Max. Eu vou esclarecer, eu acho que no final da live todo mundo vai entender porque que é o melhor professor do mundo, sem dúvida. Aí fala, não, mas pode ser, você tem que ver que não tem que ver nada. Para mim então acabou. E todo mundo vai entender o porquê no final da live. Se você quer entender no final da live, fica aqui até o final da live. E Chico dos Bonecos, é muito bom você estar aqui. E quem não sabe, eu comecei a fazer curso com o Chico dos Bonecos há 36 anos atrás. Quando eu nasci, então, só para todo mundo, quem não sabe ainda, tive a sorte de nascer filho do Chico dos Bonecos e aprendi muito em casa. Então isso foi muito legal e eu sempre que tenho os encontros, né, com toda aquela turma do curso online que tem 200, 300 pessoas, eu faço questão de compartilhar um pouquinho do ensinamento que eu tive em casa com todo mundo. É muito legal ver o olho de todo mundo, ou com teatro de boneco, ou com história, ou com brincadeiras. Então, conta para todo mundo quem é o Chico dos Bonecos, o que ele faz, o que ele gosta de fazer. Eu gosto de cantar. O sapinho da lagoa passa a noite a coachar. Quem tiver saúde boa, passa a noite a escutar. E bom. Olha, esses mistérios da vida. Desde menino, eu me interessava por escrever. Eu lia história em quadrinho e eu ia lá no final, naquelas letrinhas miúdas, para saber quem era a equipe de redação. Né? Nossa! Era isso que me interessava. Eu escutava os disquinhos, aquela coleção de disquinhos, né? E adorava ouvir os 4 heróis. Mas eu me interessava em saber quem escreveu aquilo. Né? E tem um fato curioso, que muitos anos depois eu li uma crônica da Clarice Lispector, e ela falava o seguinte: ela achava que os livros eram coisas que davam nas árvores. Era igual planta, fruta. E quando ela descobriu que aquilo era feito por gente, ela falou assim, não, eu quero fazer isso. Né? Que legal. Então, era alguma coisa assim de misteriosa, né? Que sempre me interessei por isso. E até hoje. Que legal, gente. Mas então tudo começou através da literatura, lendo, e essa vontade também de querer ser uma árvore, de poder escrever algumas ideias mirabolantes, rocambolescas que apareciam. Isso, aí escrever poesia, escrever histórias, né? E por causa das histórias, eu descobri o teatro de bonecos, né? Assisti um dia lá em Belo Horizonte, um teatrinho, me interessei por aquilo, perguntei para o pessoal que estava apresentando, eles me indicaram um livro da Maria Clara Machado, que é Como Fazer Teatrinho de Bonecos. Muito bom, muito bom. Olha só. E aí eu comecei a fazer com papier-mâché, né, como eles ensinavam lá, mas em pouco tempo eu descobri essa maravilha aqui, que é a cabacinha. Que bom que você está... Vai um pouquinho mais para trás, para ver o formato dela. Olha, a cabacinha e vários formatos. Eu comecei a fazer os bonecos com as cabacinhas. Deixa eu ajeitar aqui. Tá. Mas essas cabacinhas, como é que... Ela tem um outro nome, as cabaças também, né? Cabaça, no sul é porongo, porunguinha, né? É catuto em alguns lugares, né? E ela tem vários formatos, e com esses formatos a gente vai fazendo a cabacinha Mas, peraí, pega, porque eu sei exatamente, foi a vida inteira vendo esses bonequinhos aqui, então, mas mostra como é que você fazia boneco daí? Parece, o que parece? Bom, eu corto aqui onde está aparecendo uma linhazinha aqui, Sei. e tiro as sementinhas de dentro,
Tem uma E sementinha. aqui eu coloco, eu sempre trabalhei com o boneco de luva, o fantoche, né? Esse que você põe aqui e a luvinha aqui, né? Então, a cabaça é a cabeça, A cabaça é a cabeça, cabecinha. e aí você põe E aqui as duas mãos e o corpo fica até aqui, você usa uma lona e faz a uma história. luvinha e vai fazendo os bonecos. E aí eu descobri com os bonecos uma maneira de contar história. Então aquilo que eu escrevia e ficava para mim, eu agora podia escrever e apresentar nos bonecos. Apresentar para quem, Chico dos Bonecos? Para quem que você... Quem? Não, calma. Isso daqui é emocionante, nem eu sei. Qual foi a sua primeira apresentação de bonecos que, primeiro, você tem que escolher aquela história que você fez, ou que você mais gosta, depois você tem que criar esse boneco. Quem te ajudou a fazer esses bonecos? Você fez sozinho? Minha mãe costureira, né? Então, eu fazia a cabacinha, pintava e ela costurava as luvinhas. Esse sapinho aqui foi costurado por ela. Esse sapinho aqui tem quase uns 30 anos de idade, esse sapinho. É mais velho que eu. Não, então tem mais de 36. Quando eu nasci já existia isso. Não, eu tô falando errado mesmo, muito mais de 30. 30 são a minha idade de professor, né? Não, mas calma aí. Assim, a gente vai chegar. Você criou, você viu a cabaça, ficou encantado. Você falou, mamãe, quantos anos você tinha? Quando você falou, mamãe, quero fazer teatro de boneco. 14, 15 anos. Comecei a brincar com os bonecos com 14, 15 anos. 14, 15 anos. Comecei a escrever com 10 anos. Aí, lá para os 14 que eu descobri os bonequinhos. Então, pera. Então, eu estou falando aqui com tem um monte de professor aqui que pode fazer sua pergunta também, que eu vou ler, mas com 10 anos você escreveu uma história sua. Escrevi várias histórias, escrevia poesia também. Poesia também. Então, um menino de 10 anos que fala, não, apaixonei, eu quero virar uma árvore, eu quero dar frutos, eu quero dar um pouco desses frutos. Você lembra qual foi a primeira história, o primeiro poema que você escreveu? Eu falei, aqui está a minha fruta. Você lembra dessa história? O primeiro poema não, mas eu lembro da primeira história que eu apresentei no Teatro de Bonecos, que era ligada a dois times, o Cruzeiro e Atlético, lá de Minas Gerais, né? Então tinha um bonequinho que levantava a bandeira do Cruzeiro, o outro do Atlético, aí eles tinham uma briga, depois faziam as pazes, né? Peraí, então calma aí. 10 anos você fez a história, aí 14 anos você falou, mãe, faz aqui que eu quero fazer teatro de boneco. Aí você fez já pensando na história que você queria? Já pensando nos bonecos, na dinâmica dos bonecos, né? Porque esse livrinho da Maria Clara Machado, ela não só ensina a fazer o boneco, o papier-mâché, mas ela traz várias historinhas. E aí você vai pegando a dinâmica. Quer dizer, só uma pessoa para manipular. Então, no máximo 2 bonecos em cena. Então, você vai pegando a dinâmica. Sempre trabalhei sozinho. Mas calma, aí você falou, mamãe, me ajuda aqui. E é muito legal que ela incentivou, foi lá, fez, tudo mais. Ela perguntou, mas o que você vai fazer? Mas aonde é que você vai se apresentar? O que você tá... Bom, a primeira apresentação foi no quintal da casa da minha avó, pessoal de Belo Horizonte aí, lá no bairro Sagrada Família, na rua Conselheiro Lafayette, né? Aí eu montei lá um palquinho e ela chamou a vizinhança lá, muitas crianças, e foi a sua avó chamou? Aí eu combinei com ela, ela chamou a turma da vizinhança, as crianças. Aí foi a primeira vez que eu apresentei. Aí depois começou uma apresentação aqui, uma apresentação ali. E aí desdobrou em uma outra coisa. Porque nessa época eu brincava com os bonecos, eu não brincava com os brinquedos. Mas pelo fato de apresentar os bonecos, os adultos vinham contar para mim sobre as suas brincadeiras de criança. Eles viam em mim uma pessoa que se interessava por isso e podia até... Um menino de 14 anos que podia conectar com a infância dos pais que já deviam ter 40, 30 anos. Isso. Porque talvez essa cabacinha, como você usa, um boneco, devia ser algo que remetesse à infância desses pais, não? Isso.
isso. Remetia à infância, a coisa simples, né? Bom, naquela época não tinha computador, não tinha tela, era a televisão, né? E a televisão tinha um grande atrativo aí, roubava muito tempo das crianças. E os pais viam nisso, pô, alguma coisa interessante, simples, pura, né? E as crianças ficam maravilhadas com isso. E aí eu comecei a me interessar pela coisa dos brinquedos, das brincadeiras. Aí comecei a cantar antes de apresentar o teatro. Eu comecei a fazer brincadeira com as crianças. Para introduzir a história. O que você cantava, Chico dos Bonecos? Você falava assim, mas você já cantava antes? Já cantava antes. Eu comecei a cantar as canções do folclore. E em pouco tempo, já há muito tempo que eu canto a árvore da montanha, olê, aí, aô, a árvore, e fazendo os gestos, né? Depois que eu fui ler, pesquisando toda a história do teatro de boneco, dos mamulengos no Nordeste, tem essa tradição também de fazer um espetáculo antes dos bonecos, né? Claro. Então o cara se apresenta, faz uma mágica, canta, toca uma coisa. E aí se apresentava a história. E era uma música interativa, era essa Árvore da Montanha? Sim, a Árvore da Montanha, outras canções, o Bate o Sino. Né? Então eu quero que quem conhece a Árvore da Montanha escreve assim, porque sabe que é uma canção acumulativa, que eu também, acho que faz 36 anos que eu escuto você cantar essa música, e é muito legal. Então você, antes de começar um enredo que talvez tinha que prestar mais atenção, tinha que ficar mais concentrado, você já tinha mais participação do público, faziam eles cantarem junto, ser o próprio espetáculo, para depois você ir para de trás do tecido, né, e apresentar os personagens, entrar nesse mundo imaginário. Isso. E como o teatrinho que eu fazia sempre foi dentro de uma tradição popular, né? Então o próprio teatro de boneco era muito interativo. O boneco perguntava, aí escondia, aí a criançada falava, não, tá aqui, tá ali, essa coisa toda. O boneco não ficava só entre eles, ele perguntava para a plateia. Não. Que legal. E a história já era pensada para ter uma interferência da plateia, né? E por que essa interferência? Então você tinha 14 anos, você começou a entender duas coisas. Que você, para passar uma escrita que você gostava, você podia ter nos bonecos essa maneira de declamar a sua história, né? Para todo mundo de uma maneira interativa. Aí você fez aí o formato com os bonecos. Depois, você entendeu que uma música antes, com interação, ia chamar mais o público para ficar atento ali, ou participar mais da história. E você também viu que durante a história você tinha que chamar o público para interagir com 14 anos. Mas como é que você foi fazendo? Você aprendeu isso fazendo? Fazendo. Mas como eu tinha muita ligação com o mundo dos livros, né? O meu interesse com o livro já vinha desde os 10 anos. Foi daí que tudo surgiu. Aí eu descobri um livro do autor chamado Hermilo Borba Filho, que o título exatamente, eu não vou saber, mas o título é alguma coisa em torno de Teatro de Mamulengos, onde ele faz o histórico no mundo do teatro e analisa bastante o teatro de Mamulengos no Nordeste. Então eu me inspirei nisso, né? Que era um teatro interativo. E eu já gostava de pesquisar e ler os contos populares, né? Então, já desde o início, eu já fui trabalhando dentro desse universo da cultura popular, que eu gostava muito. E gostava muito porque minha mãe contava história e principalmente a minha avó gostava de contar história, gostava de fazer brincadeiras com palavras, né? E quando eu era menino, eu ia muito com meu tio para o sul de Minas, a região ali de Paraguaçu, Varginha, e ali tinha um senhor, o Tonico Fressato, que contava histórias, e aquilo para mim era fascinante, eu ouvia ele contar histórias, né? Que legal. Então, desde menino eu já estava, o meu universo era da cultura popular, apesar de ser um menino que nasceu em cidade grande, eu nasci em Belo Horizonte. E sendo incentivado pelos pais das crianças que iam te ver também, falam, nossa, isso que você está fazendo é muito legal, lembra da minha infância, você conhece esse brinquedo? E acabavam que eles te ensinavam um pouco também, né, por sentir essa identificação. Sim.
E Chico, no meio, eu sei que você tem muitas coisas, a gente está falando, já chegando no teatro de bonecos, mas você começou a falar desses trava-línguas, brincadeira com nomes, e é muito legal, e eu utilizo isso para qualquer lugar que eu vou. E me conta um pouco desses trava-línguas com nomes. A minha avó, a avó Maria, mãe da minha mãe, ela gostava de contar essa história. Véia gudeia de gurrunféia de maracuteia, xeriga buteia, cadê o meu prato, xeriga butato de gurrunfato de maracutato? E eu gostava disso e repetia. Muitos anos depois, eu tropecei numa pedra e falei assim, gente, mas isso eu posso fazer com qualquer palavra. Não era um trava-língua fixo, né? Era um jogo de palavras. Não era uma história, Estevão Gudevo de Gurrunfevo de Maracutevo de Gurrunfevo. Assim, gente, isso é um jogo de palavras que você pode colocar para tudo. Aí eu comecei a usar muito isso, não só em uma história, como nas brincadeiras, na interação com as crianças, com o público. Como é que é o seu nome? Não, então, fala o meu nome. Como ficaria o meu nome lentamente para o pessoal entender a regrinha? Fala o meu nome nessa língua da sua avó. Falando lentamente. Estevão, Gudevão, de Gurrunfevão, de Maracutevão, Xeringa Botevão. Agora, José, Gudé, de Gurrunfé, de Maracuté, Xeringa Boté. Agora, como é que vai ficar Ângela? Nossa. Ângela Gudela de Gurrunfela? Não. Ângela Gudângela. Gudângela de Gurrunfângela, de Maracutângela, Xeringa Botângela. Né? E aí entra uma outra história, que é uma outra coisa que eu vou falar no momento seguinte, que é quando eu entro na faculdade, e aí entra o mundo da educação nessa história aí. Ótimo. Então, você era um menino de 14 anos, começou a se interessar em escrever para mostrar o que você escrevia. Vou molhar a palavra. Regar as ideias. Então, você encontrou os bonecos favoreciam, era o meio para você passar suas histórias, e aí você, nessa comunicação, foi aprendendo mais, utilizando a música para introduzir essas histórias, para ter interação. E aí, no meio disso tudo, você foi crescendo, e você foi fazer pedagogia, você se formou em pedagogia, em letras. Olha, eu fui fazer letras, por quê? Porque eu me interessava por literatura, por escrever, então eu vou fazer letras porque lá eu vou aprender mais coisas, né? E tudo bem, estava fazendo letras, e se não quando, para você, eu fiz licenciatura e tem um momento em que você faz umas matérias na faculdade de pedagogia, porque eu fiz letras, mas com a função de ser professor também. Ótimo. Né? Então você vai fazer umas matérias, todos fazem algumas matérias na faculdade de pedagogia. E aí, numa aula, um colega falou para a professora, professora, o Chico faz umas brincadeiras com boneco. Eu disse, meu Deus do céu, como é que você fala uma coisa dessa? Aí a professora falou assim, não, então você vai apresentar aqui. Eu achei aquilo uma coisa curiosa, assim, gente, eu vou apresentar aqui. E eu apresentei lá. E a professora gostou, a turma gostou, vinha gente de outra turma para poder assistir. E aí ela começou a me chamar, porque ela dava curso para professoras. E ela falava assim, não, eu vou dar uma curso para professora, então você vai comigo. E na hora de fazer as brincadeiras, você apresenta, porque eu preciso mostrar para elas o que a gente pode fazer. Que legal. Então, olha só, ela viu que você estava usando a música, começava com a música, com brincadeira interativa, que era acumulativa, como a Árvore da Montanha, por exemplo. Não sei qual que era, mas depois você fazia uma história, um conto, que era super legal, e aí tinha interação com os professores, e isso ela sentiu que era perfeito, talvez, para as professoras usarem em sala de aula. Sim. Fazer os bonecos com a cabaça, transmitia os contos para as crianças. E aí, para mim, foi uma explosão, porque eu nunca tinha feito essa ligação. Com a educação.
Não, com a educação nada. Era Aí um que show, deu a... era entretenimento. Era um divertimento, Que uma legal. diversão para as crianças. E as crianças gostavam. Eu tinha absoluta certeza que as crianças gostavam. Porque a criança não tem como enganar ela. A reação é ali. Mas a ligação com a educação, não, fiquei assustado com aquilo. Ótimo. E aí ela começou a chamar a minha atenção. Olha, isso é muito importante, isso está faltando na escola, isso precisa ter na escola. Blá, blá. E aí eu fui interessando. O que aconteceu? Aquele meu interesse pelo curso de letras, que estava totalmente ligado para a literatura, eu comecei a dirigir para a área da educação. Continuei a vida toda, até hoje, escrevendo, gosto de ler, principalmente escrever, de criar, mas o meu interesse foi todo para a área da educação. Que legal. E grande parte, quase tudo que eu escrevi está ligado à educação, porque eu escrevo para as crianças, né? E não são textos didáticos, mas tem um sentido de formação também, por mais que sejam textos lúdicos, agradáveis, divertidos, mas ele tem um fundo de formação também, né? E aí você começou a abrir esse olhar também para falar, nossa, então, se a pedagogia, a professora falou que é bom, né, que isso é bom para as crianças, o que mais eu posso inserir nessa minha contação de histórias com bonecos, com músicas, que vão promover ainda mais o desenvolvimento das crianças? Aí eu comecei a mostrar para ela algumas coisas, né? Então, isso aqui, por exemplo, que eu aprendi com a minha avó, que todo mundo conhece, que é o currupio, né? Olha lá, aqui, o currupia. Minha avó fazia isso aqui, pegava um botãozinho e punha linha comum. Isso significa, olha, aparentemente é uma coisa muito simples, mas não é. Ele para girar, você tem que entrar no ritmo dele. Claro. E para entrar no ritmo, você tem que sentir a vibração do cordão. Você tem um som também que sai daqui, e visualmente também você vai percebendo. Então você tem que puxar e afrouxar no momento certo, né? A tendência é pegar e ficar assim, ó, não vai acontecer nada, né? Você tem que girar. Então tem muita coisa aqui o currupio. Tem muita coisa aqui do ponto de vista da descoberta do movimento, né? Ritmo. Então eu fui resgatando mais ainda isso que as pessoas me falavam, que eram os brinquedos e as brincadeiras. Mostra pra gente como é que você fez. É o botão? O botão bem pertinho uma linha passando aqui. Um pouquinho mais para trás. Ah, tá. Simples assim. Simples. Passou? É o brinquedo mais simples sobre a face da Terra. Né? Que legal. Agora, isso aqui é um fio de nylon, ele não rebenta. Né? Agora, isso a gente brincava com uma linha comum. Então, olha só, além desse desafio, que é entender o ritmo, sentir a vibração do cordão, ouvir o som, eu tinha que me preocupar porque a linha ela arrebentava muito fácil. Então, isso me obrigava a estar exatamente no ritmo da linha, senão ela ia arrebentar. Ah, né? Que legal. E a criança faz isso muito pequena, né? Você tem que Então, você colecionou as histórias, o estilo da brincadeira, canções, brinquedos, e quando você levou tudo isso para a sala de aula? Porque aí você foi ser professor. Foi. Aí eu fui levando. E aí tem um outro brinquedo na história que a minha avó falava, a minha mãe também, meus tios, que era o tal do jabolô. Eles falavam, na minha infância a gente brincava com o jabolô. Ah, o jabolô era muito interessante. Mas nunca fizeram um jabolô para mim. Olha só como é importante, às vezes os nossos avós, né, às vezes nossos pais, brincar, tem muito repertório na cabeça, mas não dá a importância, o valor que eles têm. Então fala, isso eu brincava. Com colheres, cada vez que eu toco colher, eu falo, nossa, mas eu tocava isso, mas era uma brincadeira, era uma coisinha à toa. Não é uma coisinha à toa, é um instrumento com 1000 possibilidades. O jabolô, muita gente conhece também como jabolô. Jabolô. Eles conheciam, mas não te ensinou. Não mostraram. Aí, muitos anos depois, eu já era professora, e uma querida professora lá, aí de Belo Horizonte, que é a Jerusa Borges, ela que me mostrou pela primeira vez que uma pessoa da família fazia com lata.
E aí eu comecei a ver e comecei a fazer de outras maneiras também. Né? Fazer com funil, fazer com funil de plástico, com garrafa. E comecei a fazer vários e levava para as oficinas para os professores, para brincar com os professores, para eles sentirem a brincadeira. Né? Tá, então, antes de dar aula para as crianças, você estava dando aula para professores. Para professores. Que legal. E você já foi entendendo o que era necessário naquele... quantos anos atrás? 30 anos atrás? Era em 86. 86, 87 eu comecei. Antes de estar em sala de aula, você estava vendo com os professores, com a sua professora da faculdade, falando assim, o que era importante isso, como se conecta com os temas de sala de aula. E aí você levou Diabolô, você levou teatro de boneco, você levou canções, você levou brincadeira, teatralidade, você levou tudo isso para a sala de aula, quando você falou, agora vai começar. Você fala sala de aula quando eu comecei a dar aula para criança? Você pegou, botou isso, você botou tudo isso na mochila. Vamos olhar a palavra de novo. Você botou tudo isso na mochila, essas lembranças, essa pesquisa de brinquedos, de canções, com os textos populares e textos inventados, jogos de palavra, e você levou tudo isso para a sala de aula? Deu para levar tudo isso para a sala de aula? Em sala de aula mesmo, eu trabalhei só 3 anos. Porque logo depois eu não... aí é uma questão de temperamento, não aguentava ficar parado no lugar. Eu queria sair para o mundo afora, né? Então, fiquei 3 anos em sala de aula trabalhando com terceira e quarta série. Hoje equivale ao 4º e 5º ano, né, das séries iniciais aí do ensino fundamental. E eu levava tudo isso para a sala, né? Fazia muita coisa. Nós tínhamos lá na sala um armário com brinquedos e livros. E tinha uma coisa que eu tive muito claro, sem muitas teorias, mas eu ficava no recreio com as crianças. Eu ia brincar no recreio com as crianças, brincar e ficar. Porque eu comecei a perceber que, além de brincar, era importante estar ali disponível. A criança vinha conversar, né? E a gente brincava. A gente ficava brincando no recreio. Legal. E eu fazia tudo isso. Montessori, para vocês terem uma ideia, o primeiro livro da Montessori é de 1907, chamado A Descoberta da Criança. Esse livro é o marco zero para entender a criança. Ela falava que o professor deveria ter uma formação teatral. É muito importante. Né? Ele ter consciência dos gestos, da expressão. Eu confesso que eu era teatral até demais. Demais. E fazia muita palhaçada. Mas você dava aula de quê? Qual que eram as suas matérias? Eu dava aula de português, matemática, português e matemática. Aí tinha um professor que dava ciências e outro que dava estudos sociais. Você não dava aula de teatro, de educação artística, não, era português e matemática. Português e matemática. E outra coisa, você falou dos brinquedos, onde é que ficavam esses brinquedos? Dentro da sala de aula? Tinha um armarinho, que a gente deu o nome de bibliobrinquedoteca, que ficava os brinquedos. Então, vários tipos de brinquedos, como esses tradicionais que eu estou falando. O currupio, o jabolô. E aí um outro brinquedo, fazendo um parênteses, que nesse processo todo, eu conheci um mestre, né? Nem todos têm a felicidade de ter um mestre na vida. Porque imagine vocês, eu tinha lá 15, 16 anos, brincando com isso, mas ficava aquela expectativa. Um dia eu vou crescer, vou fazer alguma outra coisa, né? Eu tenho que arrumar uma profissão na vida. Aí uma vez a minha mãe me mostra uma reportagem no jornal, lá de Belo Horizonte. Chico, tem um senhor lá na Praça da Liberdade que faz as brincadeiras. Vai lá conhecer. E eu fui conhecer. E quem era esse senhor? Era o Rodrigo Libânio. Rodrigo Libânio. Vocês podem conhecer aí na internet. Procurem Voluntários Brincantes. Rodrigo Libânio. E ele vivia disso. Aí caiu uma ficha. Gente, se ele vive disso, eu também posso viver. Eu posso viver. Né? Então não vai ser só um intervalo na vida, não. Eu posso fazer disso. E a gente é muito ligado até hoje. E aquilo para mim foi um incentivo maravilhoso. E eu conheci com o Rodrigo o brinquedo da escada de Jacó. A escada de Jacó.
Então, esse brinquedo também tinha lá na sala. E na hora do recreio, todo mundo já saía, cada um pegava um brinquedo, quem queria, é claro. O brinquedo que ficava dentro da sala de aula e que você ficava no parque. Isso. E aí cada um pegava e eu ia brincar também, porque eu adoro até brincar com o Jabolô. Então eu não ficava lá só. E aí as crianças iam jogando, aí eu começava a jogar um com o outro e acontecia coisas interessantíssimas, porque aquele aluno que não parava quieto na sala de aula, aquele aluno que dava um trabalho fenomenal, né? Ele foi o primeiro a aprender a jogar Jabolô. Então o que aconteceu? Quando eu queria jogar o Jabolô longe, porque eu não conseguia fazer isso com ninguém, porque eles estavam aprendendo, só aquele menino fazia. Então, de repente, ele foi o centro das atenções pela primeira vez por uma coisa positiva, que eu jogava o Jabolô e ele pegava. E era ele que conseguia. Jogava. Então, aquilo deu uma coisa muito boa para ele. Né? Isso eu fui descobrindo. Que demais. Eu não tinha isso na cabeça, né? Mas eu fui descobrindo. E aconteceu também uma outra coisa interessante com o Jabolô. Eu tinha um aluno que ele já no terceiro ano, né, corresponderia hoje o quarto ano, ele escrevia, mas a letra dele ocupava 4 linhas. Ele tinha vergonha disso. Os alunos todos já estavam escrevendo a letra dentro da linha, ele tinha vergonha daquilo. E eu tentava falar com ele, mas um dia, jogando Jabolô, ele estava com dificuldade, eu peguei na varetinha e peguei nas mãozinhas dele. No recreio, né? Ensinando. No recreio, para ele pegar tem um tranquinho, tem um ritmo. Eu vi que só falando não. E ele aprendeu. E por causa disso eu comecei a fazer para as outras crianças. Não, olha aqui, ó, é só você sentir, pronto. E a partir daí ela aprendia. E aí me veio uma ideia subversiva. Porque eu não poderia fazer isso. Na época que era. Eu pensei em aprender a jogar Jabolô assim. Uma hora que ninguém estiver olhando, eu vou pegar na mãozinha dele, que está segurando lá, e mostrar como é que a letra pode caber dentro de uma linha. Olha só. Batata. Eu fiz isso uma vez e ele aprendeu. E aí me vieram várias reflexões, porque tinha muito essa concepção. Né? Olha, esse negócio de pegar na mão da criança para aprender a escrever, isso é coisa do passado. Isso não se deve fazer, você cria dependência. Realmente tem um exagero nisso aí. Você não pode ficar, senão você vai... Mas naquele caso era isso que tinha que fazer. Que legal. Né? Tem um escritor chamado Gustavo Corsão que ele fala o seguinte, a pedagogia é a ciência que tem o seguinte objetivo, fazer a menina Margarida aprender. É fazer aquela criança aprender. Não é a criança abstrata. Né? Então essa ideia é genial. O objetivo da pedagogia é fazer a menina Margarida aprender. Que legal. É pessoal. E calma aí, o Chico dos Bonecos, Francisco Max, a gente tem 15 minutos aqui. Eu só queria lembrar todo mundo que está presente todas as ideias fantásticas que você está compartilhando com a gente. Primeiro, você falou da sua mãe, que te ajudou a incentivar a costurar os bonecos. Você falou da sua avó, que abriu o quintal da casa dela, chamou os vizinhos para o menino de 14 anos fazer aquele teste que estava com vontade de fazer. E você falou do seu tio, que você ia viajar também, tinha um contador de história ali. Então, é muito bonito ver a família junto nesse processo, desde os 10 anos, um adolescente, depois ele foi criando, e depois foi... Você falou da professora que abriu os seus olhos e falou, não, mas isso é muito importante, a professora da faculdade e também desse mestre, o Rodrigo Libânio, que mais uma pessoa que estão sempre ajudando a fazer, a criar a sua personalidade, o seu caminho. Você falou de como tudo isso que você vivia desde os 10 anos de idade, que você teve essa vontade, ajudou em sala de aula. Então, trazer uma brinquedoteca para dentro de sala de aula, você ficar com as crianças no parque para ter esse lado emocional com a menina Margarida, por exemplo, né? Você sabe que se você tem esse lado pessoal, você, dentro de sala de aula, você pode abrir esse menino que pegou o Diabolô, que só era bom no Diabolô,
como é que foi esse processo dele dentro de aula, depois que ele se sentiu valorizado, ter essa autoestima. Então, são ideias geniais que é muito bom ver como a inteligência do brinquedo, do brincar, faz você ampliar esse olhar e trazer para o dia a dia de um professor de alfabetização, professor de matemática, de literatura. E tudo isso você foi escrevendo livro, não parou de escrever livro. E quantos livros você tem até agora? Quantos livros você escreveu? Ao redor de 26, 27 livros, entre 25 e 30. Vários livros. E aí são livros que depois vai esgotando, depois eu reescrevo. Eu trabalho muito, eu reescrevo, eu reedito muitas coisas, porque eu gosto de retrabalhar o que eu escrevi também. Eu não sou um escritor que escreve e nunca mais pega o texto. Recicla. Então, eu reedito as coisas, reescrevo. E comparando com os amigos, colegas, escritores, eu sou um escritor que escrevo pouco, porque eu gosto de reescrever muito, trabalhar muito o texto, né? Que bom. Mas isso que você falou sobre a importância da brincadeira na educação, e aí eu vejo duas coisas importantes. A brincadeira é importante na escola, assim como ela é importante na vida. É importante na vida. A brincadeira, nesse sentido, não precisa de explicação. Mas tem um outro aspecto que mostra a importância da brincadeira na educação, que é o seguinte: eu uso uma brincadeira, eu, professor, já pensando naquele contexto didático que eu estou trabalhando, eu uso uma brincadeira, nesse momento nós estamos brincando, mas no momento seguinte eu extraio dessa brincadeira um elemento importante para trabalhar. Claro. Seja do ponto de vista da motricidade, porque isso aqui, dominar o currupio, ajuda a dominar outras coisas, como o lápis, por exemplo. Né? A brincadeira que a minha avó ensinou, Estevão Gudebo de Gurrunfebo de Maracutebo, Ângela Gudante, o que a criança está fazendo nessa brincadeira, ela está pegando a rima da palavra. Pegar a rima da palavra é a sílaba tônica. Então, eu, como professor de português, eu pego essa brincadeira e depois exploro esses elementos que são importantes para sistematizar o conhecimento. Tem um porquê. Você tem um objetivo e vai colocando as brincadeiras como um facilitador, um processo dinâmico, envolvente das crianças, para conseguirem separar a sílaba, para saber onde é que é a acentuação, o que é paroxítona, oxítona. Isso, você parte dali, porque o Monteiro Lobato tem um livro chamado Mundo da Lua, que são anotações da época dele de juventude, e ele tem um sobre a escola, em que ele fala do livro do Júlio Verne, que ele leu um romance de Júlio Verne, e ele, na hora, ele foi buscar no mapa onde ficava o Estreito de Bósforo, que você conheceu também, tão bem, né? E tem gente da Turquia aqui. Então ele fala o seguinte, a inteligência só entra a funcionar quando a imaginação lhe serve de guia. A criança precisa ter dentro dela um repertório imaginativo. Porque é nesse repertório que a inteligência vai beber. Que legal. Né? Então precisa E o universo da brincadeira é riquíssimo em todos os aspectos, do ponto de vista físico, do ponto de vista da linguagem, do ritmo, da canção, da interação, né? As brincadeiras interativas. E Chico, é demais ver como você veio de casa, né? Você veio de uma fonte, tem aí um pouco de uma vida circense, não sei se vai dar para falar agora também. Então tem esse meio artístico que depois literário, que depois foi aflorando e foi dando importância de como utilizar em sala de aula. Mas tem muito professor aqui que é professor de música, professor de arte, mas a gente vê que não são só esses professores que podem adaptar isso para o dia a dia. Professor de matemática, como é que você cantava? Canta a musiquinha dos horários que você cantava, isso é muito legal. Nós tínhamos o horário, então fizemos o horário musical. Segunda-feira, muito simpática, vai ter ciências e depois a matemática. Aí chegou o sábado, que coisa boa, vamos brincar, cantar, ficar à toa. Aí a gente terminava a aula cantando o horário para lembrar do que é o horário do dia seguinte, né? Para fazer os cadernos, os livros. E tinha várias coisas. E na hora de pedir silêncio,
eu falava Harpócrates. Harpócrates na mitologia era o deus do silêncio. Aí eu falava Harpócrates. Aí, e eu tinha um negócio, o silêncio é o seguinte, tinha as confusões, era sala de aula comum para os professores que estão me escutando, né? E aí começava aquela confusão, e eu parava tudo e ficava em silêncio, né? Tentando manter a seriedade que o momento exigia. E aí ficava em silêncio e aí a coisa acalmando. Mas tinha uma aluna que ela tinha uma misteriosa capacidade de ler o meu rosto. Então eu ficava com as mãos para trás em silêncio, tentando manter a seriedade, né? E ela sabia se eu ia rir. Ela não sei como, ela identificava algum músculo da minha face e se ela gritasse e falava, ele vai rir, a turma caía na gargalhada e eu também. O professor também. E eu ficava com as mãos para trás, me beliscando para não rir. Uma vez chegou até a sair sangue de tanto que eu me beliscava, né? Que legal. E tinha essas coisas. E Chico dos Bonecos, de muitos livros, para quem está aqui, que conhece Fumaça. Calma aí. Fumaça. O trem solta fumaça. Por onde ele passa, todo mundo acha graça. Linha, agulha, costura, canção, brincadeira, leitura. Tem também um maravilhamento, um livro com jogos de linguagem, com brincadeiras musicais para auxiliar na alfabetização, que essas músicas, eu e Chico dos Bonecos, a gente fez no lar do Ocilar, porque em família, né? Para quem está aqui, chegou agora, Chico dos Bonecos é meu pai, e tudo isso que ele está falando da mãe dele, da minha avó, da minha bisavó, é muito bonito como as coisas de casa podem ser um atalho, podem ser uma catapulta para você avançar aí no seu processo de educação. Então, esse incentivo em casa, eu acho que eu tive com o meu pai, o meu pai teve com a avó e com a mãe dele, então isso é muito bonito, como cada coisa tem um porquê e como você pode conectar isso para dentro de sala de aula. E eu e meu pai, a gente sentou, porque o Chico dos Bonecos, né, está sempre falando, não, na alfabetização tem novos caminhos. O Chico dos Bonecos é uma pessoa que está sempre pesquisando coisas novas, e tem uma frase que fala assim, um bom professor não é aquele que sabe tudo de tudo, é aquele que se interessa por tudo. E eu nunca vi alguém que se interessa mais por tudo, das coisas mais diferentes do que Chico dos Bonecos, né? Desde literatura, arte, ciência, física, química e tudo. E essa paixão passou para mim, passou para minha irmã, né, dentro de casa, e na hora que ele falou, vamos fazer projeto junto, a gente fez esses 2 livros junto com Carlos Nadalim, o professor Capovilla também, tem gente que já está colocando que conhece as músicas, e foi feito nesse ambiente, dessa relação pedagógica com arte, com teatro, com poesia, mas também com esse ambiente emocional familiar, e isso tem uma força. Eu acho que é muito legal falar para todo mundo que está presente aqui, que é isso que a gente passa, né? É isso que um professor que fala assim, não, no recreio eu vou ficar com as crianças, porque eu posso emocionar, eu posso aprender muito com a emoção de estar ali disponível. Olha só o que o Chico falou, disponível, não é falar, olha, vamos brincar junto, não, às vezes está ali disponível para a criança chamar esse professor. Então, esse é um ensinamento que poucos têm, é uma disponibilidade que tem. Eu abro o livro aqui com uma frase que meu pai, Chico dos Bonecos, me ensinou, que a melhor brincadeira é a companhia. Então, você tem um professor que está ali para ser companhia. O que você quer? Jogar diabolô, ter uma brinquedoteca dentro de sala de aula, e isso é para todo mundo levar para o seu dia a dia, não só professor de artes, professor de música, professor de sala, pedagogo, todo mundo. E a gente fez esses 2 livros com canções, e eu fiquei muito emocionado que meu pai, em casa, eu estou agora falando do Chico dos Bonecos como pai, né? Então ele fala, sempre incentivava, eu começava a desenhar, falava, nossa, que legal, eu estou fazendo um projeto, desenha aqui para mim, desenhava. Aí eu comecei a fazer música, né? Aí eu fui fazer um curso na Europa, eu não sei se eu te contei isso, não sei se você ainda lembra, eu fui fazer um curso na Europa, na Espanha, e aí eu cheguei lá, fiz o curso uma semana, aí me chamaram, falou assim, Estevão, muito bom
a gente vai te dar um desconto aqui, porque teve um bolsista que não veio, porque você é filho do Chico dos bonecos. Ou seja, eu falei, não, eu estou do outro lado do mundo, e o pessoal conhece meu pai, e era porque você tinha dado um curso que a Sofia Lopes estava, e aí ela é da Espanha, aí eu fui na Espanha, o seu nome girou para lá, ela estava lá, e no final, por causa do meu pai, na Espanha eu fiz um curso de música que o pessoal falou assim, agora você pega esse dinheiro e você vai ter que comprar um presente para o seu pai. Então, compra um presente para o seu pai. E aí, a gente estava fazendo um livro que foi muito especial para mim, que foi o livro A Arte de Ensinar e Aprender, Muitas Coisas, Poucas Palavras, que a gente falou, nossa, eu vou fazer um livro, uma das escritas, eu já estava como músico, me formando em música, e o meu pai falou, pô, vamos fazer junto esse livro? Você faz as músicas... E eu fiquei muito emocionado, falei, nossa, que confiança, vamos fazer isso com o Chico dos Bonecos, que para mim também é uma referência, não só por ser meu pai em casa, mas por ser o professor. E um exercício que eu nunca esqueço, porque a gente morava em Belo Horizonte, e aí a gente foi morar em São Paulo depois. E aí, nesse processo, eu fazendo música, né, isso é muito importante para quem tem filho ou quer conversar com filho, isso é muito legal, e eu estou anotando para falar para os meus filhos. Então, eu falo, você é músico? A gente ia escutando música no rádio, desde São Paulo até Belo Horizonte, 6 horas de viagem, 7 horas, e aí o meu pai falava assim, essa música eu gosto, por que eu gosto? Já que você é músico, me fala aí por que eu gosto. Eu falei, nossa, mas o que é isso? É ótimo. Aí eu falei, não, você deve gostar por causa do timbre, da musicalidade, isso forçou a eu entender os conceitos musicais, e me forçou a entender o gosto de uma pessoa, o que ela gosta, mas botar nome e palavras para aquele gosto, aí botava outra, essa eu não gostei, me explica por que eu não gostei. E eu tinha que desvendar o mistério. Não, acho que você não gostou porque você não gosta quando as palavras são faladas tão rápidas, você gosta com prolongamento, você gosta com... isso daqui é porque está numa tonalidade muito agudo. E aí eu fui descobrindo, e toda essa conversa que a gente fez de 6 horas de você, por que eu gosto, por que eu não gosto? Né? Já que você é músico, vai me explicar. Mas foi uma brincadeira ótima que me ajuda a fazer as músicas até hoje. Porque eu estou conversando com as crianças e o tempo inteiro fazendo essas perguntas. Por que ela está gostando? Ela gosta. Eu tenho muitos alunos no curso online, eu estou sempre fazendo essa pergunta. Nossa, qual a música que você mais gostou? Quem me conhece pessoalmente, eu sempre faço a pergunta. Essa. E eu falo, não, porque deve ser por isso, deve ser por aquilo. Então, essa conversa de 6 horas de São Paulo para Belo Horizonte equivaleu a 8 anos de qualquer universidade, pós-doutorado, e foi essa conversa mirabolante que eu tive com meu pai, tentando desvendar os segredos de um gosto musical de uma pessoa. Então, muito obrigado por essas 6 horas de... Você lembra dessa viagem? Lembro. A gente foi falando, conversando, e voltava a música, ouvia de novo, né? Eu fiquei com preguiça, juro que eu fiquei falando, não é possível, você gosta porque você gosta, o gosto qualquer um gosta, mas não. Se você começa a desvendar assim, como você entendeu uma criança, um aluno, você fala, não, tá bom, então vamos entrar numa brincadeira e vamos lá. Você gosta assim, termos musicais, conceitos, gosto pessoal, isso é muito bonito. E eu queria muito que você compartilhasse desse comênio, porque a gente tem 2 minutos para terminar a live, que vai cair aqui. Que isso? Já acabou. O que do comênio, qual a mensagem desse livro de um super educador de não sei quanto tempo atrás, que é super necessário para o dia de hoje? Tá. O comênio, o livro A Didática Magna, foi publicado recentemente em 1657. E eu fui ler esse livro assim apenas por uma curiosidade, né? É um livro tão citado. E quando eu abro o livro, a primeira frase do livro é o seguinte: eu vou ensinar explicar uma maneira de ensinar, para que nas nossas escolas o professor ensine menos e a criança aprenda mais. Eu pensei, que é isso? Que coisa interessante. Repita. Na nossa escola, o professor ensina menos e as crianças aprendem mais. Isso em 1657. E nesse trabalho que nós fizemos junto aí sobre o comênio, tem um finalzinho que é assim, já é o final da apresentação.
E por falar em tempo e por falar em estrada, chegamos ao fim dessa caminhada. E eu quero terminar com a mensagem mais importante de todas. Quero terminar lembrando uma verdade simples e luminosa. O professor que ensina com fervor e paixão, desperta paixão e fervor nos alunos. O professor que se encanta e se entusiasma com o conhecimento, desperta nos alunos o entusiasmo e o encanto pelo conhecimento. Né? Que demais. Agora... E 20 paixão, segundos. 20 segundos. Essa é a grande mensagem. Eu acho que terminou com chave.